Você que está assistindo ao Câmara Notícia, está pela televisão ou pelo YouTube? Já se acostumou a utilizar o celular para assistir programas, séries e até filmes? Bom, o streaming, que é uma tecnologia de transmissão de conteúdo online que nos permite, consumir diversos produtos em qualquer lugar, está cada vez mais popular. E para nos explicar essa ascensão e o que deve vir pela frente, eu converso agora com o Edivaldo Silva, ele que é diretor da Zuffer na América Latina, mestre em artes e multimeios pela Unicamp, autor do livro Da Válvula ao Pixel, a revolução do streaming. Então, Edivaldo, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia, pela disponibilidade do seu tempo. E a gente pode dizer, de uma maneira global, foi em 2011 que a história do streaming ela começou a ser escrita? Seja bem-vindo e boa tarde. Olá, Gabriel, boa tarde, muito obrigado, muito um prazer, uma honra estar aqui com vocês, participando aqui na TV Câmara de Campinas, genial, eu tenho um carinho especial pela cidade, afinal de contas eu me formei aí na Unicamp, em multimeios, no mestrado, e trabalhei numa startup que foi um spin-off da Unicamp, e hoje é uma gigante chamada Movile. E chamava Compera, num bairro no Taquaral, um lugar muito gostoso, tenho boas recordações. Respondendo a sua pergunta, na verdade, o streaming, essa revolução que a gente está vendo nesse mundo da comunicação, ela nasceu até um pouco antes, um pouco antes de 2011, porque toda essa convergência tecnológica, todo esse aparato tecnológico que possibilitou essa inovação e surgimento de empresas como Spotify no campo do áudio, ou Netflix no campo do audiovisual, ou mesmo YouTube, que é uma coisa de social video, foi o começo de tudo isso, veio do nascimento da internet, quando a intranet nasceu nos Estados Unidos, como um projeto militar, e depois foi para o mundo acadêmico, e depois aí que os veículos de comunicação começaram a se apoderar, a entender como funciona, empresas como o Yahoo ou Google nasceram, e isso mexeu muito na comunicação, mexeu muito em todo o processo de produção, distribuição e de consumo de conteúdo. Então, acho que foi antes até do nascimento da Netflix, o streaming já começava a acontecer, só que algumas empresas tiveram a capacidade de perceber como se apropriar bem desse formato. Então, a Netflix ela nasceu de uma empresa que viu nisso uma possibilidade de fazer distribuição de locadora, de filme via locadora pela internet, e até ofereceu como para ser comprada pela Blockbuster, que não quis comprar. Nossa. E no fim, Blockbuster morreu e a Netflix é um gigante dominando o mercado da comunicação. Ô Edivaldo, para quem está nos acompanhando, não é muito familiarizado com tecnologia. Qual foi a principal mudança do streaming no nosso cotidiano? Porque, assim, muitos produtos que são oferecidos, as pessoas elas já tinham acesso. Então, por exemplo, escutar música. Olha, eu tinha o meu CD player, eu tinha o meu microsystem. Para assistir filme na TV, ela passava na TV aberta, fechadas locadoras, que você mesmo citou. Isso serve para séries também. O streaming, ele chegou para oferecer o mesmo produto de uma maneira diferente ou ele acrescentou muitas coisas? Eu acho que ele veio para mexer em várias frentes. Ele trouxe o produto, o produto audiovisual de uma maneira diferente, onde você pode consumir onde você quiser, na tela que você quiser e no tempo que você quiser e da maneira que você quiser, e interagir com esse conteúdo. Então, acho que esse é um ponto importante. Isso vale para áudio também, ou para histórias, via videocast ou podcast. Mas também ele veio e mexeu com a indústria, com a cadeia, com o modo de produção. Então, você tem hoje grandes, uma maior empresa de TV no Brasil se adaptando ao modelo que veio do streaming, inclusive até o modelo de como contratar o pessoal, de como manter seu elenco, de como fazer a produção. Então, essa revolução do streaming está mexendo até aqui no Brasil com as nossas maiores empresas de telecomunicação
que inclusive no como fazer e produzir séries, novelas, teleséries, ou como contratar, manter o seu pessoal. Então, acho que isso está mexendo internamente na indústria e externamente, né? Para quem consome, para quem segue uma série, segue um filme e segue de diferentes formas, né? Então, acho que isso e de uma maneira que também teve impacto também, não só na TV aberta, mas também na TV por assinatura. Então, a gente tem duas experiências muito interessantes na América Latina. Você tem o México, que a princípio, quando viu que vinha uma empresa chamada Netflix, ou vinha serviços de streaming, né, como o Hulu, ou as empresas de TV americanas estavam se mexendo para ter o conteúdo via streaming, eles colocaram dentro do pacote de venda, do pacote de assinatura, essas TVs, esses aplicativos da Netflix. Conseguiram fazer um combo para ter um share do bolso do assinante e ficou tudo bem. Não teve tanto impacto na TV por assinatura. No de assinantes. Exatamente. No Brasil, não. A gente tem uma visão mais reativa e não conseguimos montar isso num pacote. Então, você teve muita migração de gente que assinava a TV por assinatura, mudou para Netflix, para Disney Plus, para Amazon, que está vindo com uma força grande também, com um custo bacana. Globoplay está fazendo, a Globo está fazendo a lição de casa, está investindo bastante no seu aplicativo e agora colocando isso como em tudo quanto é divulgação para também entrar nessa onda. Então, acho que agora as empresas acordaram e estão tentando se mexer aqui no Brasil para se adequar a essa mudança. Então, ela veio para uma mudança que a gente não tem que ficar contra, a gente tem que entender como isso funciona, como isso se procede, como isso impacta o nosso dia a dia, como consumidor ou como profissional de comunicação, né? Então, eu fiz esse livro, né? Eu escrevi esse livro da Válvula ao Pixel, muito baseado na minha experiência de 20 anos nesse mundo de digital, de comunicação. Trabalhei na Fox TV, trabalhei no Terra e fiz um mestrado em multimédia para trazer uma visão brasileira, né? Para trazer exemplos de uma coisa assim brasileira, um tema que é essa revolução comunicacional. Tem muito livro de autor americano. Eu falei, cara, vamos trazer isso para o nosso universo aqui no Brasil. Já a gente vai citar mais, então, sobre este livro da Válvula ao Pixel. Você estava citando sobre essa mudança que aconteceu nas empresas com o serviço de streaming. Você entende que mudou os nossos hábitos? Então, por exemplo, hora do almoço. Agora é meia hora para a refeição, outra meia hora é para se atualizar das notícias, assistir uma série, escutar uma música. Você entende que entrou de vez nas nossas vidas todas essas ofertas que os streamings nos traz, desde escutar música, ver série, um aplicativo de notícia em tempo real. Isso entrou de vez na nossa rotina, Edivaldo? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente sempre tem que pensar no nosso país como um Brasil gigante, né, e desigual. Então, o Brasil ele tem diferentes realidades de consumo, né? Então, uma cidade como Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, ou Porto Alegre, Belo Horizonte, são cidades onde tem muito acesso à conectividade e tudo mais. Mas o que eu acho que ajudou também a popularizar isso, além das redes, né, são os devices, né, as TVs, que são cada vez mais acessíveis. Você tem televisões de marcas que custam R$1.000 e que já vem com o sistema Chrome do Google embarcado, onde você pode acessar canais de aplicativos muito acessíveis como Netflix, mas outros gratuitos, como o VIX TV, Pluto TV e outros, onde você pode assistir séries. Então, pensando na nossa rede do Brasil, sim, porque além dessa popularidade e facilidade de acesso às redes, né, que temos aqui no Brasil, você também tem os devices mais em conta para quem quer assistir, e os celulares também. Tem muitos celulares que já vem todo o smartphone, já vem com os aplicativos dentro. Então, isso entrou no nosso dia a dia. Eu sempre gosto de pensar nesse recorte, né, para a gente não pensar sempre nós como régua por que acontece no Brasil. Não, a gente tem que olhar o Brasil. A nossa bolha, então, né? O Brasil como um todo. A gente tem que sair da nossa bolha, porque senão a gente não vai pensar no nosso país, né? Mas pensando no país, sim, porque eu vejo isso acontecendo na periferia de São Paulo, em diferentes lugares. Então, isso se espalhou. E esse hábito de consumir
por exemplo, uma coisa que é muito cara para nós brasileiros, que é o esporte, o futebol. Então, por exemplo, a gente teve a transmissão da final do Campeonato Paulista via YouTube, com mais de 1 milhão de pessoas assistindo via YouTube, em diferentes lugares de São Paulo, um público gigantesco, interagindo, falando, qualidade de transmissão, e com os anunciantes de peso, grandes anunciantes, participando dessa transmissão. Então, isso é uma coisa que veio para ficar. Sem sombra de dúvidas, né? As grandes competições, a gente já tem assistido isso, né? Até quando você entra em rede social, sempre tem a pergunta, o jogo de hoje está passando onde? Onde? Cadê o link do YouTube para assistir, ou do Facebook, ou seja lá do que for. Então, a Paramount Plus já entrou o aplicativo já entrou na briga pela Libertadores. Então, quer dizer, antes você tinha a Globo brigando com o SBT, quem vai levar o Record, ou seja lá que rede. Agora não, agora é o aplicativo brigando com o YouTube, que briga com a Rede X, com a Rede X, para ter o direito de transmissão do esporte, que é muito importante como alavancador de audiência para essas plataformas. Sem sombra de dúvidas. E eu confesso que eu estou praticamente o tempo inteiro conectado, viu? Acordo, já vejo notícia na televisão, mas também pelo celular. Chego aqui na câmera, já ligo o computador. À tarde eu já começo a escrever o jornal do dia seguinte. Eu faço aula de inglês por uma plataforma online. E, Edivaldo, o Brasil, segundo uma pesquisa, é o segundo país do mundo a passar mais tempo na internet. Isso mostra uma ascensão, mas, por outro lado, você entende que existe uma preocupação sobre vício, sobre conteúdo acessado, as crianças nesse mundo que têm acesso a tudo. Como é que você enxerga estes assuntos? Eles estão dentro também do streaming? Você acha que em algum ponto vai ter uma discussão, uma conversa sobre o tempo que nós estamos passando, a quantidade de streamings? Essa é uma preocupação que você tem ou ainda não? Totalmente. Essa é uma preocupação não só minha. Pensando nas crianças, é uma preocupação dos pediatras como um todo, né? Então, você tem na Europa, inclusive nos Estados Unidos, meio que uma obrigação. Você já fala para a mãe que, olha, até os 2 anos de idade, nada de tela para suas crianças. Não dê tela, não coloque a sua criança em frente de uma tela. E depois dos 5 aos 10 anos, é o mínimo possível. Por quê? Para ela interagir mais com outras crianças, para ela interagir mais com a família, para ela interagir mais com tudo. Então, os pediatras já estudam isso, já olham isso com preocupação, pensando nas crianças. Eu acho que é uma preocupação que nós, como brasileiros, temos que também trazer essa discussão para a gente aqui, para a nossa realidade, porque a gente vê muito... Acaba sendo um pouco fácil, né, para o pai dar uma telinha que a criança vai ficar lá o dia inteiro. Acho que a gente tem que se policiar para não, porque por mais que seja maravilhoso esse mundo da comunicação, que está sempre conectado, a gente está sempre ou no WhatsApp, ou mandando mensagem, ou fazendo videochamada pelo Zoom, pelo Hangout, e isso da pandemia, né, desses 2 anos que a gente teve da pandemia da Covid, isso potencializou todas as conexões digitais possíveis, né? As reuniões via vídeo, o consumo de conteúdo via vídeo. Então, a gente se conectou muito com a tela. E tem outro dado importante: o Brasil é um dos países que mais usam as redes sociais. A gente é, no mundo, o top 5, se não for o segundo, o primeiro, que mais consome mídias sociais. Então, a gente é muito conectado, a gente gosta disso, né? Isso é bom, por um lado, porque potencializa essa possibilidade de comunicação, mas também tem essa preocupação, Gabriel, que você levantou muito bem. Eu acho que a gente tem que pensar também nesse outro lado, que é olhar muito quanto tempo a gente está usando para se conectar e quanto tempo a gente está usando para interagir com outras pessoas. Eu, do meu lado, faço sempre um esforço para ir almoçar com algum amigo, Sim. encontrar pessoas ao vivo, fazer reuniões, tentar ao máximo ficar um pouco, não tanto ligado nesse mundo digital, que é o meu dia a dia, né? Eu adoro, mas se conectar, né? E olhar para esse mundo. A internet, esse mundo digital, nos ajudou a manter as crianças, de alguma maneira, recebendo conteúdo, conectados com a escola. Então, isso foi bom. Mas agora é bom voltar todo mundo para a escola, voltar todo mundo a interagir e tentar achar o equilíbrio entre esses 2 mundos. Saber utilizar ao nosso favor, né? E você utilizou uma palavra importante, que é de equilíbrio, né?
Exato. Agora, sempre que tem uma nova forma de se comunicar, gera questionamentos, né? Foi assim nas transições, jornal impresso para rádio, depois telefone, aí veio a televisão, o celular, computador, agora internet e os serviços de streaming. Você entende que existe uma substituição natural, ele vem para acrescentar? Como é que você enxerga estes movimentos? Você já citou aqui numa resposta, olha, antigamente era tradicional TV por a cabo, agora diminuiu um pouquinho o número, as pessoas estão migrando para o streaming. Você vê uma competição, a televisão vai ter que se acomodar e entender os serviços de streaming. Como é que você analisa nos próximos anos, Edivaldo? Eu acho que o que a gente vai ter é o que acontece em todas as mídias quando vem uma nova e transforma, né? Que na verdade é uma transformação, a TV como a gente conhece, ela morreu. Aquela TV na sala, onde as famílias vão assistir no horário X a novela, onde elas vão ser reféns da grade que a TV impõe para você. Isso já está morto. Talvez ela não saiba disso, mas já morreu. O que vai acontecer vai ser um renascimento a partir dessa morte com a fusão das redes, né? Ainda mais com o 5G agora, né? Que agora o 5G vai proporcionar essa qualidade fantástica de transmissão ao vivo, de tudo mais, em diferentes devices. Acho que isso vai ser o seguinte, a TV ela vai ter uma nova realidade de que ela já está sentindo isso, tanto do ponto de vista de produção, quanto de distribuição e de consumo. E ela vai ter que saber se reinventar. Acho que algumas TVs aqui já estão se mexendo para isso, já estão entendendo como fazer isso. Então, o que vai acontecer é elas vão coexistir, mas cada uma com uma possibilidade. Como nasceu o cinema, todo mundo falou que a TV ia morrer. Morreu nada, ela continuou grande, poderosa e podendo se comunicar. E a TV sempre foi um veículo muito importante no mundo, e principalmente no Brasil, né? Então ela uniu esse país gigantesco do ponto de vista cultural e comunicacional. Não vai morrer. O que ela vai acontecer, ela vai se reinventar e se ressignificar e continuar seu caminho. O rádio, ele continua forte, é um veículo importantíssimo. E agora você tem programas de rádio que são transmitidos pelo YouTube. Então, além da parte do som, né, daquela coisa de você ter o rádio ali em casa, uma coisa meio até afetiva, né? O rádio é uma coisa que traz uma memória afetiva pra gente. Você pode assistir e ver quem são os apresentadores, como eles estão apresentando, e você pode ver, ouvir o rádio, não só no radinho, mas no seu celular, via aplicativo. Então, não é que o rádio morreu, ele se transformou. A TV vai ser uma coisa, ela vai achar formas de se apresentar pra gente, diferentes plataformas, mas dentro da estrutura da TV. Então, esse modelo de grade meio que engessado, você disse que está morto. Vamos ver agora se a próxima pergunta que eu vou fazer, a sua resposta é que está morto também. Porque em 1998 você trabalhou na Editora Peixes, uma empresa à parte do Grupo Abril, foi responsável pelo lançamento de todas as revistas da editora no UOL. O que foi feito na época, agora, de uma maneira atualizada, não tem como ser repetido? Então, o sucesso das revistas, por exemplo, que eu confesso que eu sinto muita falta, viu, Edivaldo? Muitas existem, mas a impressão que passa é que não sei se não tem mais o interesse de expandir ou do público. Como é que você enxerga, né, o futuro deste papel, do que foi feito no passado e hoje, com cada vez mais tecnologia, streaming, YouTube, esse conceito que você citou mesmo, que ninguém mais senta agora para assistir televisão durante um longo tempo, né? Cada um está no seu horário, em uma rotina. Em relação às outras mídias, a revista que você fez muito sucesso no final dos anos 90, como é que você enxerga? Tem como se atualizar ou também já é um modelo que ficou ultrapassado? Não, acho que a revista, e eu venho desse mercado, né? Eu mudei para o digital dentro do meio revista, trabalhando no Grupo Abril. E o Abril, para mim, foi uma escola. Quando eu trabalhei no Grupo Abril, era
uma das maiores escolas de comunicação do Brasil, um grupo grande, só tinha grandes feras, grandes jornalistas, e a Veja, Exame, sempre foi uma coisa assim, muito forte na cabeça de quem trabalha em comunicação, né? Mas é outra realidade hoje, né? E a Abril, ela fez muito investimento no mundo digital, mas eu acho que fazendo um meia-culpa, até porque eu fazia parte disso, no meu caso não, porque quando eu vi a chance de migrar para o digital, eu já abracei e já fiz o que eu podia fazer, que era me associar com o universo online, trazer as revistas para esse universo, entender como fazer, e eu me apaixonei por esse mundo e segui nele. Mas acho que também é uma característica muito minha, né? Eu vejo que, principalmente na Abril, né, que a gente tinha uma coisa, um orgulho muito grande do papel, de ter a revista no papel. Então, acho que olhando isso foi uma coisa muito da direção, né, de sempre olhar o digital como uma coisa meio... não vai ser nunca mais forte que o papel, e hoje não é bem assim, né? Então, as empresas que souberam enxergar essa possibilidade e que souberam investir de maneira inteligente conseguiram crescer. Pensando no meio revista, ainda temos revistas muito boas, né? A Veja está aí, a Exame está aí, tem a Carta Capital, tem outras revistas que estão ainda no mercado com força, né? Mas eu acho que esse consumo de conteúdo jornalístico, de entretenimento, ele mudou para muitas vertentes, né? Você tem os blogueiros, os videologgers, os vloggers, né? E os portais, né? Como o UOL, Terra, né? Aqui no Brasil. E aí... isso se espalhou, né? Então, a revista ela vai continuar existindo e continua, não tem como você não ter esse veículo, ele vai continuar, mas as tiragens, elas historicamente foram diminuindo muito. Aquelas tiragens históricas da Veja, revistas como Playboy, Sexy, que tinham tiragens grandes no mundo do entretenimento adulto, não tem mais, acabou. E também não tem porquê, né? É um conteúdo que você pode consumir a qualquer momento, né? E então acho que a revista ela vai achar seu papel com matérias bem feitas, focadas, com temas mais bem elaborados. Reportagens especiais. Ou com um preço muito baixo, que fica muito acessível, e aí você consegue distribuir no Brasil afora, né? Pensando na nacionalidade do Brasil. Eu acho que o meio revista ele sofreu muito, e o jornal também, né? É outro veículo que era muito importante, é ainda muito importante, e ele tem um peso muito importante quando se fala em notícia, quando se fala em informação, mas você não consegue mais ter aquelas tiragens da Folha, do Estadão, Jornal da Tarde, que eram sensacionais. Porque agora está tudo online. O que acho que o segredo é você saber fazer o casamento entre o online e o offline, o digital e o que está fora desse digital, nem fazer esse suporte. Algumas publicações americanas e europeias conseguiram, via assinatura. Então você tem um serviço melhor, um serviço diferente dentro do ambiente. O New York Times conseguiu manter a receita alta, pode até diminuir a tiragem do jornal, mas ele transpôs a credibilidade e o investimento, acreditando no investimento de longo prazo que hoje se paga. Então, acho que essa é uma visão de negócio, pensando que o conteúdo, ele independe do papel, ele pode estar em qualquer plataforma. Você pode ter um time muito bom que trabalha o site, um time muito bom que trabalha a revista, e isso é dentro daquela marca New York Times, por exemplo. Então, essa foi uma visão que eles tiveram lá atrás, investiram, e hoje eles estão com faturamento lá no alto, mantendo tudo bonitinho. Acho que a gente tem essa paixão pelo papel, acho que a revista não vai acabar, mas pensando para o veículo, para o título, você tem que pensar de uma maneira meio que 360 graus, né? Onde eu consigo entregar com qualidade o conteúdo que eu produzo, que no fim é isso, é o conteúdo, né? Como eu trabalho esse conteúdo e como eu transmito ele em diferentes plataformas. Eu lembro criança, Edivaldo, a minha curiosidade de pegar o jornal impresso, saber qual que era a capa, eu ficava na expectativa, qual que será a notícia, o que eu vou ler. Hoje em dia, aqui, ó, tá na palma da mão. Você pega, você já sabe do dia seguinte, do dia anterior, tá tudo aqui, ó. É muito mais fácil. E lia também a Placar, que era do Grupo Abril, né?
Exato. Eu trabalhei na Placar, Playboy, trabalhei nessas revistas todas. Trabalhei fui no lançamento da Editora Azul, na Caminhos da Terra, na Fluir, de Surf, Bula, Iverbem. Ganhei vários prêmios Abel. Então eu poderia ser aquele cara que ia ficar apaixonado por esse universo. Mas não se prendeu. Mas eu já entendi. Não, porque o mundo muda, tudo muda. E cada vez mais é muito rápido. Você tem que entender que a mesma coisa vale para o audiovisual, para o conteúdo multiplataforma e para o streaming. O que vale é uma boa história. Nós, como seres humanos, desde o tempo das cavernas lá de Lascaux, na França, desenhando o bisonte sendo caçado pela tribo, ou junto ali com a turma, depois da caçada do bisonte, ouvindo a história dos velhos anciãos da tribo, a gente gosta de uma boa história. Então, independente da plataforma, seja por streaming, por TV, é como eu vou contar e como eu vou embalar e como eu vou distribuir essa plataforma. E você entender como se procedem cada uma dessas diferentes plataformas. Acho que para a revista vale isso, vale também para os produtores de audiovisual e vale também para a TV, né? Não ter medo da mudança, abraçar ela e saber como lidar com ela. Sem sombra de dúvidas. Agora, Edivaldo, sobre essas mudanças que nós estamos citando, né? No Brasil, a gente está falando sobre esse consumo de streaming que está em ascensão, mas, na sua visão, existe um teto, um limite? O que impede o crescimento? Numa resposta que você me deu anteriormente, você falou sobre a desigualdade social. E essa pandemia da Covid-19, eu acho que ela evidenciou alguns problemas que nós temos. Então, falta de acesso à internet para milhões de pessoas, ou uma internet lenta que trava e aí tem aquela perda de conteúdo que é importante. Agora nós estamos enfrentando uma inflação novamente, né? Em 12 meses, índice acumula alta de 11,30%. É um empecilho também? Como é que você vê essa relação entre streaming, internet e questões econômicas do nosso país? Eu acho que isso é um empecilho, é um limite, né? O limite sempre vai ser o bolso do consumidor. Eu acho que o México, que tem uma realidade muito parecida com a realidade brasileira, é muito parecida, né? Eles enfrentam os mesmos problemas de inflação, de desigualdade social, de sobe da economia, fica assim lá em cima, daqui a pouco, uau, estamos em crise, de volta para subir. Então, essa é a realidade do Brasil, críticas crianças. Sim. Então, acho que o grande limite é o bolso do consumidor. No caso do México, eles souberam entender isso, eles colocaram as novas mídias chegando dentro do pacote de TV e empacotaram isso já lá atrás, já colocaram isso como dentro de uma possibilidade, né, para não sofrer a indústria de TV por assinatura. No Brasil, a gente teve essa resistência. Agora, o que aconteceu? As pessoas entenderam o tamanho do custo-benefício, o quanto serviço esses aplicativos me dão, alguns até de graça, né? Como eu falei, Pluto TV, VIX TV, que é genial, tem conteúdo de graça, de seriados até de nacionais lá, e você pode ser de graça. Nesse caso, para esses conteúdos gratuitos, o limite é o custo da internet mensal. E é isso, porque o cara pode ter numa televisão que acessa a internet, ele consegue buscar, né? Consegue acessar. Ou o custo de cada um dos aplicativos. Então, a Netflix tem um custo acessível, a Amazon mais ainda. A Disney Plus é um pouco mais cara, a Globoplay está num preço bacana, num formato legal e é nacional. Então, você tem, Paramount está chegando, HBO, vai ter uma briga aí por preço, pelo bolso do consumidor. Então, acho que esse é um universo que tem um limite, sim, e o limite vão ser o preço das redes e o preço, né, o valor final. Acho que um ou dois aplicativos no máximo, um aplicativo no máximo pago para assistir streaming e o resto gratuito é o que a gente vai ter como média aqui no Brasil. Como que surgiu a ideia de lançar o livro Da Válvula ao Pixel, a revolução do streaming? Foi no período de pandemia, no período de observação, de falta de assunto no mercado? Você falou, opa, da mesma maneira que você enxergou ali quando você estava na editora para o serviço de streaming, agora você enxergou também, falou, tem uma lacuna aí no setor de livros sobre este assunto. Como é que foi sua observação e lançar o livro?
Exato. Foi, na verdade, eu tive essa ideia num evento muito grande de comunicação chamado Próxima, onde as pessoas estavam de um veículo grande para dar minha mensagem focado nisso, né? Então, foi no final do ano passado, no novembro do ano passado, estava se falando com muita força sobre streaming, sobre isso, e eu pesquisei e não achei nenhuma coisa no Brasil, nenhum livro, nenhuma coisa que consolidasse a informação, esse pensamento no Brasil que falasse sobre esse tema. Tem coisa lá nos Estados Unidos, tem alguns europeus, mas ninguém ainda colocou isso num livro com começo, meio e fim, com história, com exemplos nacionais aqui do Brasil. Eu falei, cara, eu vou sentar e escrever. Juntei também o meu mestrado, eu fiz um mestrado na Unicamp em multimeios, em artes e multimeios, com um tema sobre um conteúdo multiplataforma transmídia, o Castigo Final, que já é da TV Oi, TV a cabo, que a gente lançou no celular, na TV a cabo. Então, foi usar essa experiência profissional, a experiência acadêmica e esse momento do mercado que a gente está vivendo. E hoje você tem, sei lá, muitos falam sobre isso, então acho que é um tema relevante. E no que eu trago no livro são muitas provocações, insights e apontando algumas coisas para o futuro. Tem um prefácio muito bacana do Enoro Paiana, que foi meu parceiro na Abril, no UOL. Ele era o diretor de parceiros do UOL, hoje ele é o presidente da VIX TV no Brasil, então ele faz um prefácio bem legal, então acho que está bem bacana o livro aí. Para quem está... Tentei fazer de uma maneira acessível e contando histórias pessoais aí. Ótimo. Para quem está nos acompanhando, se interessou pelo livro Da Válvula ao Pixel, A Revolução do Streaming, onde pode encontrar? Você pode achar na livraria Martins Fontes Online ou nas principais livrarias por encomenda, tá à venda no Brasil e em Portugal, porque também a gente lançou esse livro em Portugal, pela FENAC de Portugal e pela Atlântico, tá, em Portugal. Ótimo. Martins Fontes, você entra na Martins Fontes Online, tá lá, já pode comprar o seu. Edivaldo Silva, diretor da Zaffer na América Latina, mestre em artes e multimeios pela Unicamp e autor do livro Da Válvula ao Pixel, A Revolução do Streaming. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, a aula que você deu aqui pra gente, né, para aproximar um assunto que muitas pessoas ainda não têm o conhecimento, mas você mesmo disse, né, mas nem o futuro, né, já é o presente. Essas empresas estão entrando no mercado aqui, está em plena ascensão, então é um assunto muito bacana para a gente poder abordar. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar sobre esse e outros assuntos. Eu que agradeço, Gabriel. Muito bom estar contigo, com todos os telespectadores da TV Câmara Campinas. Um prazer, estou à disposição. Tá certo, nós é que agradecemos então a presença do Edivaldo aqui no nosso Câmara Notícia.